Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Quase Morto e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre opiniões impopulares. Eu não sei se eu já fiz isso aqui no canal, mas na verdade a maioria dos meus vídeos são algumas opiniões populares. Na verdade, em alguns casos eu já fiz algumas citações em várias tier lists, principalmente, que eu acho que é onde mais tem uma concentração de opinião impopular da minha pessoa. Mas então eu decidi fazer um vídeo específico para isso, porque eu tô sem ideia de vídeo e isso aqui vai ser basicamente um acumulado de tópicos para eu comentar sobre. Então é basicamente um vídeo normal, só que com mais tópicos ainda. Então é uma ideia interessante, então por isso eu decidi fazer. E a primeira opinião que eu vou dar aqui, que talvez é até a mais comum, por isso que eu deixei para primeiro, é em relação à Guerra de Wano ser um lixo. Eu odeio a Guerra de Wano, eu odeio ela como um todo, porque inegavelmente existem capítulos bons. No capítulo 1000, um ótimo exemplo de um capítulo que é bom, que eu acho muito legal. O último capítulo, que foi o 1031, que é, no caso, o último daqui onde estou gravando, ele foi muito interessante, principalmente por Sanji. Então, tem pontos muito interessantes levantados a partir da Guerra de Wano. Tem algumas explicações muito legais para conceitos anteriores, só que tem muita merda, muito desperdício e muita enrolação. O que eu mais odeio da Guerra de Wano, na verdade, é que ela parece um arco comum. Você compara com Marineford, que é outra grande guerra, é a segunda maior guerra no caso, porque agora eu acho que essa guerra realmente supera em níveis. Marineford é muito incomum. O funcionamento do arco, ele é muito incomparável, sabe? Você tem várias lutas que não terminam e que não são duelos em si, porque acontece por pouco tempo e é um caos generalizado. Isso que tem que ser uma guerra, um caos generalizado. O Ono é muito organizado, sabe? O Ono tem muitos locais separados. O problema também é que o ambiente é fechado, né? Então, pelo ambiente ser fechado, é muito limitado o espaço. Mas, enfim, além de ficar confuso, é muito fechado, sabe? É muito divididinho. Por exemplo, a gente tem os duelos individuais: Frank versus Sasaki, Nami versus Uchi e Sanji versus o Queen agora. Então, mesmo que eles estejam transitando entre locais dentro daquele de espectro, ainda assim é algo muito organizado, é muito fixado, é meio artificial, sabe? Eu não consigo sentir que isso é uma guerra, porque é uma guerra que deveria ser um caos generalizado. E não se mostra sendo, porque as pessoas têm as divisões e elas lutam até o fim disso. O único ponto que até se diferencia nesse sentido é que alguns personagens acabam transitando, né? O Yamato é um exemplo, ele está em vários locais, tanto que agora ele foi pro local onde o Drake e o Apu estavam lutando. Só que ao mesmo tempo, quando isso acontece, é de maneira ruim, porque quando aconteceu, por exemplo, agora com o Yamato, foi num caso que não deveria. O Yamato não deveria ter se encontrado com o Drake e Apu, porque isso enrola mais ainda o desfecho para a luta desses dois, que está acontecendo, sei lá, uns 30 capítulos. Basicamente, desde o início da guerra, eles estão lutando e não terminam e não dá em lugar nenhum. Esse é outro problema. As coisas demoram muito para se resolverem quando deveriam ser resolvidas de maneira muito mais simples, porque realmente são simples. O Kanjuro, ele era um personagem que, tudo bem, ele é importante pra trama, ele é importante porque ele é o traidor. Foi muito bem construído isso, mas ele é muito enrolado, ele fica se remoendo para voltar à trama, sendo que ele não precisava voltar. Ele poderia ter sido finalizado pelo Kinemon e não ter dado aquele último suspiro dele, que ia estar perfeito. Ele não precisava fazer aquilo. Tem muitas coisas em um ano que acontecem que não precisam. Capítulo 1007 e 1006 é uma construção da morte do Ryogoro e ela não acontece. Por que você construiu a morte do personagem se ela não vai acontecer? Mesma coisa com o Kinemon, que aconteceu também. A luta dos banheiros contra o Kaido foi muito legal, mas mesmo que tenha um contexto muito bom pra trama, ela não leva a lugar nenhum. Os danos que o Kaido sofreu naquele momento são irrelevantes. Nenhum Baian morreu. O braço que a Kiko perdeu, foda-se porque a Kiko morreu, no caso. Então, realmente não foi tão relevante o que ela perdeu ali, porque ela morreu depois. Então, ela morreu por outro fator que não foi a luta contra o Kaido. Então, aquela luta em si também é meio inútil. Então, tudo que acontece em um ano ou é inútil, ou é muito enrolado, ou é um desperdício. Ou tem coisas que simplesmente não fazem sentido, como o Zoro ter aqui do rei e não ter tido nenhuma construção narrativa decente para isso. Talvez alguns personagens como os Tobiropo não serem tão bem aproveitados e aparentarem serem muito fortes, mas não darem trabalho verdadeiro pros Mugiwaras, isso aconteceu muito. A Big Mom e o Despertar, tudo aquilo foi muito confuso, porque o Oda literalmente só jogou Despertar do lado. Por que, que o LoL e o Kid despertaram as frutas antes daquele momento e não usaram o Domo? Que o LoL literalmente apanhou pro Kaido, o Kid sofreu pra Big Mom, e eles não usaram no momento o despertar. Ah, mas gasta muita energia. Sim, mas mesmo que gastem muita energia, eles tinham mais energia naquele momento que eles têm agora.
Então por que eles usaram agora, mas não naquele momento? Tipo, tem muita confusão, muita coisa que o Oda tenta explicar, mas ao explicar ele acaba quebrando um sentido de outra cena. Então, o Wano é uma confusão narrativa absurda, confusão lógica e narrativa no caso, e é uma coisa pior ainda porque é um arco que vem sendo construído desde o início do pós-timescape. Teve todo um hype, toda uma construção, a trama é maravilhosa, mas no fim, mesmo que o arco seja importante, mesmo que o arco tenha o flashback do Den, o flashback do Den não é nem um terço do arco. Nenhum terço do arco é bom, tá ligado? Tipo, foi todo um hype de uma preparação para o que é decepcionante. Então, pra mim, é facilmente o pior momento da história de One Piece. Ah, mas Ilha dos Tritões também é ruim. Foda-se, Ilha dos Tritões. Ah, mas tava sendo hypado desde Water 7 Lobby. Sim, mas ele não sabia nada sobre eles. Não tinha uma construção de trama até chegar na Ilha dos Tritões. Não, isso não teve. Por isso que o arco em si não foi tão hypado quanto o Wano, por exemplo. Que o Wano também decepcionou bem mais, porque Ilha dos Tritões é um arco que funciona no flashback, que dura até mais. O conceito da mensagem também é muito interessante. E as lutas, mesmo que elas sejam simples e qualquer coisa, elas servem. Tem uma interação legal entre os Mugiwaras. E de fato, elas são simples porque é o início dali. Não tem como ser mais além disso. Então, realmente, eu acho que não dá pra comparar. Eu acho que o Wano realmente é o pior momento de One Piece. E agora, a próxima opinião talvez seja mais questionável ainda em relação a Hunter x Hunter ser superestimado. E antes de tudo, eu quero dizer que eu não gosto muito de usar o termo superestimado porque geralmente quando ele é usado de maneira rasa. Geralmente as pessoas não argumentam muito sobre o porquê de ser superestimado. Obviamente tudo é opinião, então necessariamente você precisa fazer uma análise completa para explicar o porquê você acha aquilo, mas eu acho que tem que ter o mínimo. Mas nesse caso eu realmente acho o Hunter x Hunter superestimado, porque mesmo que eu ache ele um dos melhores shonens, eu acho eles um dos melhores shonens por certos aspectos que não necessariamente tornam a obra uma masterpiece que nem todo mundo acha. Eu acho que Hunter x Hunter é muito inconsistente. Eu dei nota 6 para Hunter x Hunter e realmente está longe de ser uma masterpiece. O arco das Quimeras antes, que é um arco bom, eu acho ele mesmo muito questionável, porque eu acho que Hunter x Hunter falha muito em entreter, e eu acho que a maior prova disso é Quimera antes, porque metade do arco é muito pouco interessante. A criação das formigas quimeras é questionável, porque meio que surge do nada e você tem que aceitar que elas são fortes, porque é assim que funciona. Tem algo meio que jogado ali, tudo bem que tem uma explicação dentro da obra, mas não é uma explicação tão aprofundada para justificar um surgimento tão grande assim do nada e a gente tem que se importar. Eu simplesmente não consigo me importar com as formigas porque elas surgiram do nada nesse arco. Não é algo tão relevante assim. Mesmo que o Meruem seja um ótimo personagem, os outros personagens que surgem nesse arco são muito qualquer coisa, tá ligado? O próprio Kaito. O Kaito é um personagem interessante no mangá porque ele aparece no primeiro capítulo. Mas no anime, ele surge do nada ali em Quimera antes. Então por que eu vou me importar com ele? Então, esse é o meu maior problema com Quimera antes. Mas no geral, Hunter x Hunter pra mim tem poucos arcos bons. Fora Quimera antes e Orc-Shin. Exame Hunter é decente, mas é legal, sabe? É legal, mas não é nada demais, sabe? Aí a gente tem o arco da família do Killua, que é a coisa mais foda-se do mundo, muito desinteressante. E também até falha em apresentar a Aluka, que depois vira um plot device, que estraga completamente o arco das eleições, que é o arco final do anime, que mesmo que tenha um final interessante, o resto é muito desinteressante e muito falha em vários sentidos. Então, esse é o ponto. Hunter x Hunter, para mim, não é uma masterpiece, porque ele é muito mais inconsistente do que consistente em si. Grid Island também, nem preciso falar. Porra, a base de Grid Island é interessante, né? O conceito e tudo mais. Mas os personagens que movem a história de Grid Island são muito patéticos e preguiçosos, que é o que vai contra o que Hunter x Hunter é, inclusive. O treinamento do Gon do Killua poderia ter sido feito de maneira mais interessante. Inclusive, o próprio jeito que o Togashi apresenta o Nen, eu acho que é meio questionável, sabe? O Nen é um sistema super interessante, mas todas as vezes que o Togashi tem que apresentar algo novo, ele quase sempre explica, sendo que o mais interessante é você ver os personagens forçando a tentar aprender algo novo. Como foi, por exemplo, o Gon, depois da treta em Yorkshin, ele aprendeu sobre como ele conseguia concentrar mais Nen no punho ao ponto de gerar uma força. Ele aprendeu sozinho, sem ninguém explicar para ele. Mas em Ingrid Eisen, tudo bem que era necessário a Bisque explicar para eles como é que funciona, mas isso acontece tanto que eu acho que estraga um ponto do efeito surpresa. Então, Hunter x Hunter, no geral, pra mim, tem vários problemas que tornam ele muito inconsistente e, consequentemente, não uma masterpiece. Mas aí algumas pessoas podem falar, então, se você acha ruim porque tem alguns arcos ruins, você deveria achar One Piece ruim também, porque tem, sei lá, Ilha dos Tritões, Punk Hazard, Dave Backfight, Wano também, né? Tem arcos que são questionáveis. Mas a diferença é que todos os arcos de One Piece são bons para o todo. No fim, todo arco pode dar uma história individual, porque de fato tem
características individuais? Sim, mas todo arco constrói algo para chegar ao One Piece, que é o objetivo final, para o sonho dos personagens, mesmo que seja mínimo, ou para apresentar algo que se correlaciona com outra coisa que vai aprofundar mais ainda. Um exemplo disso, Water 7. Water 7 é um arco que ele gira em torno da relação da Robin, Sop com o Luffy e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele apresenta as armas ancestrais. A mesma coisa vale para Ilha dos 2. Tem o flashback do Fisher Tiger, que explica muitas coisas que tinham sido colocadas, como o passado Hancock, e ao mesmo tempo apresenta Poseidon. Então, todo arco é importante, e quando essa importância é levada à tona, é feita de uma maneira muito boa. Hunter x Hunter, não. Hunter x Hunter tem o objetivo de quê? Do Gon encontrar o pai dele. Mas não é todo arco que aprofunda isso. Mesmo que o Gon em todo arco queira algo que aprofunde isso, nem todo arco faz isso. Todo arco funciona de maneira individual, até porque em alguns casos focam mais em outros personagens do que o próprio Gon. Então, por isso, analisando eles individualmente faz muito mais sentido do que como um todo. Então, como um todo, não faz sentido, porque ele não se completa necessariamente como um todo. Mesmo que tenha uma continuidade, tenha uma conexão boa entre os arcos, eles não são o mesmo caso de One Piece, por isso que eu acho que são dois casos diferentes, e por isso que eu acho que Hunter x Hunter é superestimado. Enfim, já falei muito sobre Hunter x Hunter. O próximo caso que eu queria comentar aqui, falando bem já finalmente, que é sobre Naruto. Eu sei que consensualmente, fora da nossa bolha de pessoas que assistem mais de 30 animes, o Naruto é um ótimo personagem, inegavelmente. Só que dentro da bolha de pessoas que assistiram mais de 30 animes, existe um consenso de que a Guerra Ninja é ruim, e que tornou o Naruto muito ruim, e que o destino e tudo mais estragou o personagem do Naruto. Eu concordava com isso. Só que, recentemente, eu parei pra pensar mais sobre isso, e não faz muito sentido. Porque o Naruto, ele foi estabelecido como um personagem que não acreditava que destino não poderia ser mudado. E tudo bem, ele é um cara destinado a tal coisa, ele é uma reencarnação. Só que não foi ele que escolheu isso. A história é prejudicada pelo Kishimoto ter jogado isso repetidamente. Mas o Naruto em nenhum momento se colocou à prova de que concordava com isso. Ele aceitou porque ele estava morto, ele queria salvar as outras pessoas, mas ele não concorda com o destino em si. Ele só sofreu do destino, mas ele não concorda diretamente com isso, ele não acha que isso define uma pessoa. Ele acha que existe como evitar isso. Então, consequentemente, o personagem continua o mesmo. O problema é a história que se contradiz e quase praticamente foge do personagem. Até porque não foi uma boa construção, porque não existiu construção para levar a isso. Então, eu acho que a história de Naruto foi estragada, mas o Naruto como personagem não, e ele continua um personagem interessante. Mesmo que ele seja atualmente genérico, entre aspas, ele é um personagem interessante, ele tem estabelecido o objetivo dele desde o início, e conforme a obra vai avançando, você entende as motivações para isso, você entende o sofrimento do personagem e por que ele sofreu por aquilo e por que o sonho dele se relaciona muito sobre aquilo. Ele tem um sonho muito justificado e que vai avançando cada vez mais, vai sendo aprofundado, e ele evolui como pessoa, ele evolui não necessariamente só em luta, como em atitudes, ele vai ficando mais responsável, querendo ou não, ele vai evoluindo, isso é muito interessante, ele tem também passa por momentos questionáveis, como no caso foi a morte de Jiraiya, aquilo mexe com o psicológico dele, e todo o diálogo em relação ao Nagato e o Penki e o Naruto tem, é muito interessante, sabe? O ciclo de ódio que é trabalhado na obra é algo muito positivo, tanto pro personagem do Naruto como pro personagem do Nagato, tem paralelos interessantes, então eu acho que é um personagem muito completo, ele é bom, eu não vou dizer que ele é extraordinário, porque de fato eu não acho, mas ele é bom e além disso tudo ele tem carisma, ele é carismático, é um personagem que move a história e te faz ficar mais interessado pela sua progressão. Então, pra mim, ele funciona muito como personagem, eu acho que é muito errado as pessoas condenarem ele por um erro da história. Então, eu acho que ele continua um bom protagonista, principalmente porque ele realmente é interessante, move a história. E, inclusive, a relação dele com o Sasuke, mesmo que seja muito estranha em alguns pontos, ela funciona, ela é uma ótima mensagem, eu acho que é feita de maneira muito boa, inclusive, ela torna o final do Naruto Shippuden muito legal, porque a construção da relação do Naruto e como ele vê o Sasuke e vice-versa é muito interessante e completa ambos os personagens. Então, pra mim, o Naruto funciona muito bem. Então, é meio subestimado ele, eu acho, muito subestimado no caso, então, não critico tanto o Naruto, eu acho que é meio injusto. Agora, vem algo mais questionável ainda, talvez a opinião mais controversa em relação ao mangá daqui, que é sobre a arte de Berserk e Vagabond serem fracas, como tá até na thumb. E eu sei, calma, pode ser estranho, mas lembrando, não só a minha opinião é algo super subjetivo, a minha visão sobre algo super subjetivo, como
qualquer outro. Arte é subjetiva, não existe objetividade na arte. Ou seja, se um cara vem e fala que acha a arte de One Punch Man feia só porque sim, ele não tá errado. Porque a arte, beleza, no caso, é algo muito relativo. O que torna algo bom é relativo. No caso, para mim, o que torna algo bom, uma arte boa, é uma arte que consiga transparecer bem o que a obra quer dizer e que ao mesmo tempo tenha um diferencial. E aí que Berserk e Vagabond não conseguem. Sim, tem muitos detalhes, sim, tem muito realismo, mas por que isso é bom? Se existe um consenso de que quanto mais detalhe, quanto mais realista, mais bonito uma arte de mangá é. Mas por quê? Ninguém explica o porquê. Ah, mas dá mais impacto, dá mais profundidade. De fato, quanto mais detalhes tem, geralmente mais profunda aquela arte se torna e mais impacto tem em questão violenta ou coisa do tipo, principalmente. Em Berserk, no caso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ser mais realista não é uma qualidade. É só uma característica daquela arte. Ser mais realista não torna algo melhor nem algo ruim. Óbvio, se ser realista combina com a proposta daquela obra, funciona para aquela obra, então é bom. Só que não necessariamente é bom por ser realista, são por combinar com a proposta daquela obra. E Berserk e Vagabond, eles não cumprem o outro fator que considero importante para uma arte ser interessante, uma arte ser boa em si, que é criatividade e diferencial. Vagabond é muito realista. Existem várias artes realistas tão realistas como Vagabond, do mesmo jeito que existe para Berserk. Não tem um diferencial no traço dos autores. Óbvio que não é um traço igual a qualquer outro, óbvio que não é. Mas não existe um diferencial. Pega o traço do Miura e compara com o traço do Akira Toriyama. O traço do Akira Toriyama tem muito mais personalidade. Os personagens são mais esquisitos, eles são mais exagerados, mais ficcionais, são mais cartoonizados. Isso quebra um padrão japonês, principalmente na época. Então, pra mim, a arte do Akira Toriyama é muito mais da hora, é muito melhor, porque ela é muito mais criativa e ainda combina com a obra. Tanto quanto a arte de One Piece, por exemplo. O traço de One Piece em si, ele é muito bom, ele é muito diferenciado. Muita gente criticava ele ser muito cartoonizado, mas eu sempre amei, porque é algo diferente. Você não vai ver isso em muitos outros lugares. Você nunca vai ver aquele Luffy do início em qualquer outra obra. Já Berserk e Vagabond, ambos, entre si, no caso até, você pode comparar. A arte de Berserk, ela é tão realista, tão detalhada, quanto Vagabond. E ambos têm traços realistas. Simples, sabe? Você pode comparar os traços deles. Eles não possuem tanta criatividade visual, mesmo que combine com a proposta daquelas obras. Então, obviamente, o cara, o Miura no caso, ou até o Inoue, eles não, obviamente, deveriam fazer algo tipo super cartoonizado, como o Akira ou algo mais diferente, porque poderia quebrar a proposta da obra. Só que, mesmo assim, a arte em si ainda não vai se tornar boa só porque existem justificativas para ela não ter uma criatividade maior, sabe? Na minha visão, não tem, nem tem criatividade mesmo. O que é criativo em Berserk, por exemplo, é o universo dele. Universo interessante e por isso os componentes dele são interessantes. Mas a arte em si, que é o visual, não. Principalmente Vagabond. Vagabond é um caso pior até que Berserk, eu acho, porque tudo bem que é maravilhoso, né? É legal de ver, tá ligado? É legal ver muita tinta, mas eu acho até muito mais da hora ver, sei lá, a arte do Akira na luta do Goku versus Freeza. Aquilo dali pra mim é muito legal de ver. A arte do Akira em Dr. Slump. Nossa, muito engraçado. Eu valorizo muito mais isso do que realismo e detalhe, ok? E agora, falando sobre a última opinião impopular desse vídeo, eu também já fiz um vídeo sobre aqui no canal, que é sobre o gênero de drama no geral ser ruim e a maioria dos animes de drama serem ruins. Eu já fiz um vídeo sobre isso, deu uma certa polêmica, porque as pessoas não conseguem entender o que eu falei. Então eu vou tentar explicar o melhor possível aqui. Eu acho que o maior problema dos animes de drama é que eles são muito dramáticos. Como assim? Não só dramáticos, mas tristes. Dramatizar algo é o que torna um anime de drama. Quanto mais ele dramatiza, quanto mais ele gira em torno de dramatizar coisas, ele é um anime de drama. Ele não é obrigado a ser triste o tempo todo. E os animes levam isso muito ao pé da letra. Pega a Anohana, por exemplo. A Anohana é um anime depressivo do caralho. Shigatsu, você até começa bem, mas ele vai ficando cada vez mais depressivo. E quanto mais depressivo você é, menos eu acredito naquilo. Se uma obra é literalmente só tristeza atrás de tristeza, eu não acredito naquilo, porque a vida real não é só tristeza. Tudo bem que a vida real é muito triste, e pode existir casos de vidas que são completamente ruins do início ao fim, mas geralmente são muito minoria, e os animes de drama não vão, eles vão completamente pro lado sempre triste. Isso torna menos humana aquela obra. E automaticamente eu me importo menos com aquilo. Porque se eu não acredito naquela história, se eu não acredito que aquilo é vivo, se eu não acredito que aquilo pode ser real, em algum sentido, ao menos em questão de personalidade ou de sentimentos,
eu não vou me importar com o personagem, independente do quão triste for o contexto. Isso acontece com o Fumetsu Sonata. Fumetsu Sonata, no primeiro episódio, é super triste. Oh, meu Deus, o lobo morreu. Oh, meu Deus, ele não concluiu o objetivo dele. Pelo amor de Deus, cara, eu acabei de entrar na história, por que você vai fazer algo super triste do nada? Tipo, é muito superficial, eu nem conheço aqueles personagens. Não acredito que aquilo realmente existiria, porque é algo muito específico, sabe? É algo tão triste, mas tão triste que é muito improvável que vai acontecer, tá ligado? Esse é o meu problema base. Eles exageram na maneira como transmitem a tristeza. Eles pensam que quanto mais triste, mais impactar o telespectador vai fazer. Mas realmente não acontece comigo. E Shigatsu, por exemplo, é um dos animes até que faz pouco isso, porque Shigatsu ainda tem comédia, o início é até mais tranquilo, ele vai apresentando de pouco a pouco a situação do Kousei e até da Kaori, até ficar realmente mais depressivo. Só que aí Shigatsu entra em outro problema que eu acho que a anime de drama tem, que é a previsibilidade. Em outros casos, ser previsível não é um problema porque ainda existe toda a construção para aquilo. Mas no caso de drama, ponto da maioria dos dramas é te deixar triste. E o que deixa triste é o resultado, majoritariamente, não o processo. No caso de Gatos é isso. Você, tudo bem, pode ficar meio triste durante o caminho, mas você chora, derrama lágrimas na carta da Kaori. Você, quando ela morre. E isso é super previsível. A obra, ela vai deixando claro que ela vai morrer por causa daquela doença que ninguém sabe o que é direito desde o início. E quanto mais previsível é, mais preparado psicologicamente eu vou estar para aquilo. E quanto mais preparado psicologicamente para aquilo eu vou estar, menos impacto eu vou sentir do que eu poderia sentir se aquilo não fosse previsível. A construção poderia existir, mas sem deixar óbvio que ela vai morrer. Seria muito melhor. Eu acho que muitos animes de drama falham nisso, né? Serem muito previsíveis. É sempre algo triste, é sempre algo triste, sempre algo triste, sempre morte, sempre morte. Então, acaba se tornando chato de acompanhar. Então, o próprio propósito da obra vai se quebrar. Muitas pessoas podem estranhar. Ah, mas é a proposta da obra, né? Sim, eu estou criticando a proposta da maioria das obras de drama. Porque eu posso. Existem propostas ruins, ponto. Não só de animes, como de gêneros e um gênero de hentai. A proposta do hentai é ruim. A maioria das pessoas concorda com isso, que hentai não faz sentido, é ruim, ponto. Então por que eu não posso falar que a proposta de drama é ruim? Porque eu realmente acho ruim. Eu acho superficial como a maioria dos animes se trata por causa da proposta. Então, eu acho que essa é a minha opinião geral. Eu não vou me aprofundar em quais animes eu acho ruim, porque existem vários. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu só queria explicar o motivo de eu achar que drama é um gênero ruim e lixo quase sempre, sendo que ele é um dos favoritos da maioria das pessoas, querendo ou não. Então, essas são as minhas opiniões impopulares. E é só isso. Fui.